Números capítulo 22, nós vamos ler os 6 primeiros versículos, a história de Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. O versículo aqui nos situa no espaço e nos situa no tempo, no período. Era o momento da peregrinação no deserto. O povo está se aproximando da terra. Eles estão conquistando a parte da terra que ficava aquém do Jordão, antes do Jordão. A terra de Moabe, a terra dos midianitas, dos cananeus. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. O que Israel fez aos amorreus? Você encontra isso no capítulo 21. Israel está vencendo vários povos, está destruindo militarmente aquelas fortalezas, está avançando, conquistando território, exercendo sua supremacia numérica, militar. O povo estava muito forte, muito numeroso, e você vai ver ele vencendo muitos povos. Tem uma aqui muito interessante, ele pede a passagem no meio da terra, e o cara diz assim, não, e parte para a guerra, e Israel vence. E tem uma vitória aqui muito significativa, é a vitória sobre um rei chamado Og, um rei que era um gigante, muito famoso, e eles vencem. E quando essa vitória acontece, então Israel não apenas entra no mapa, Israel entra ali no radar. Ele se torna uma preocupação, claro, para todas aquelas cidades, aqueles povos que moravam ali. Então, há uma preocupação muito grande com Israel, e isso acontece com Balaque, né? Porque quando Balaque vê o que Israel fez aos amorreus, olha o que acontece. Versículo 3. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, seus vizinhos, né? Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva no campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era o rei dos Moabitas. Ele está preocupado com a chegada de Israel, e ele está dizendo assim, olha, Israel vai lamber tudo, Israel vai comer tudo, como o boi come a grama, ele vai pastar, ele vai devorar. Moabe não sabia que Deus havia falado para Moisés, olha, vocês não vão destruir Moabe. Vocês não vão fazer nada contra Moabe. Porque os moabitas eram os filhos de Ló. O filho, resultado de um incesto de Ló com a sua filha mais velha, quando bêbado. E havia uma relação de parentesco, então, né, já que Ló era sobrinho de Abraão. Então Deus disse, vocês não vão destruir Moabe, os moabitas. Mas Moabe está muito preocupado, Moabe não sabe dessa palavra de Deus, ele está achando que vai ser destruído. A Bíblia diz que ele está angustiado. Versículo 5. Olha o que Moabe fez, o que Balaque fez. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que estava junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, Balaque pedindo a Balaão, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra,
porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares serás amaldiçoado. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu te agradeço pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Nos ajuda a ouvirmos a tua voz, a compreendermos a tua vontade. Nós estamos expostos à tua palavra e o nosso coração está aberto. Dá-nos a sensibilidade, ouvidos aguçados e um coração sensível, para que a tua palavra encontre em nós morada, guarida, e ela possa produzir efeitos que vão além do nosso entendimento, além da nossa compreensão e além das nossas emoções. Que ela possa produzir mudanças no campo prático, que ela nos faça pessoas melhores, crentes melhores. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, você pode dizer amém. Muito bem. Você já está situado no tempo, você já compreendeu as circunstâncias. Israel havia saído do Egito, Israel está se aproximando da terra prometida, Israel começa a conquistar algumas cidades ali, até que chega diante da cidade de Moabe. E eles montam ali o seu acampamento. Era um povo muito grande, você vê, Moabe está preocupado porque eram mais de 2 milhões de pessoas, a população de Curitiba, acampado ali na terra de Moabe, diante da terra dele. E ele percebe que ele não tem condição de vencer. Ele percebe que militarmente ele não tem força, ele não tem capacidade de lutar contra Israel, porque o povo é forte, o povo é numeroso. Então Balaque recorre a um cara muito conhecido, um cara devia ser muito famoso mesmo, chamado Balaão. Balaão está muito longe de Balaque. Balaão não está aqui na grande Curitiba, Balaão não está aqui perto, Balaão está longe, está em São Paulo, Balaão está muito distante. A terra de Balaão era Mesopotâmia, ele está ali por volta no norte da Mesopotâmia, perto do rio Eufrates, perto de Padã Arã. Eram dias de viagem para chegar a Balaão, e Balaão levaria dias de viagem para chegar naquele lugar. E Balaão era um religioso, um cara dado a adivinhações, um cara dado a magias, e um cara que tinha acesso ao mundo espiritual. O profetismo, nesse início aqui, era muito ligado à adivinhação. Profetas eram pessoas que tinham uma conexão com o espiritual, havia uma porta aberta para o espiritual. Né? A palavra adivinhação tem no seu radical a palavra divino. Né? Então, adivinhação era alguém que tinha conexão com o divino. Só mais tarde, com a maturidade, com a lei, com a palavra, é que há uma separação total grande entre adivinhos e profetas. Mas nesse início aqui, o profeta, o adivinho, o mago, né, eram relações assim muito próximas. Eles faziam a mesma coisa, eles consultavam Deus através de órgãos de animais, através de flecha, de água, de mortos. Era uma espécie de um pai de santo, né, um cara que cobrava para dar consultas, né, que cobrava para atender pessoas e dizer se tinha que ir para a guerra, que caminho tinha que fazer, né? Era oráculo. O oráculo na cultura grega eles eram muito comuns. Só que Balaão era um cara assim muito famoso, porque Balaque aposta nele todas as suas fichas. Balaque diz assim: olha, Balaão, eu preciso de você. Você tem que vir aqui e você tem que amaldiçoar esse povo. Você tem que proferir palavras de maldição, porque se você amaldiçoar este povo, então eu poderei lutar contra eles e eu poderei vencê-los, porque eles vão estar debaixo de maldição. Veja, e Balaão era conhecido, e por que Balaque estava disposto a pagar
tanto a Balaão? Porque, de fato, Balaão já deve ter mostrado alguns resultados. Balaão já deve ter feito isso em muitos outros casos e deu certo, né? Por que alguém ofereceria tanto dinheiro a uma pessoa? Por que alguém trataria alguém com tanta honra, com tanto respeito, se essa pessoa não tivesse uma história? Evidente que Balaão era famoso, evidente que Balaão era tratado dessa maneira porque ele já havia apresentado resultados. Ele tinha esse poder de se conectar ao mundo espiritual, se conectar aos deuses através de ritos, através de música. Ele entra em êxtase e ele começa a proferir palavras. E Balaque diz assim: eu preciso de você, Balaão, porque quando você abençoa, as pessoas realmente ficam abençoadas. E quando você amaldiçoa, realmente as pessoas ficam amaldiçoadas. A Bíblia fala realmente do poder das palavras. Há um poder realmente de você proferir palavras e algo ser criado no mundo espiritual. Eu creio muito nisso. Nós somos criados à imagem de Deus. Amém? Você foi criado à imagem de Deus. E como é que Deus criou o mundo? Deus criou o mundo pela palavra. Essa imagem, obviamente, foi distorcida. Nós perdemos o poder espiritual com o qual fomos criados. Mas há poder nas nossas palavras. Há poder naquilo que declaramos. Há poder. Se você ficar falando, meu Deus, eu vou acabar caindo nessa escada. Eu vou acabar caindo nessa escada. Isso ainda vai me acontecer. Vai acontecer. Porque você está criando uma realidade a partir daquilo que você declara. Como se você declarar coisas boas. Por que Jesus disse assim: não amaldiçoeis, abençoai, não amaldiçoeis? Porque você pode fazer da tua palavra uma palavra de maldição. Aquilo que Jesus disse para a figueira: amaldiçoa a figueira, e quando eles voltam, a figueira está seca. Um amigo, a gente andando na rua, o cachorro latiu. Não tenho vergonha de contar isso. Mas deu um susto nele, ele proferiu uma palavra contra o cachorro morreu. Há um poder nas palavras. Tem poder nisso. Uma coisa que lá em casa eu ainda prezo muito. E eu ensino meus filhos. Minha filha, bênção, pai. Falo, Deus te abençoe, minha filha. Meu filho fala, bênção, pai. Deus te abençoe. Eu falava benção. Mas interessante, eu estou ensinando minha filha, benção. Fala benção, que eu acho bonito. Por que, pai, benção? Eu falo, porque é assim que eu falava. Benção, eu falo, Deus te abençoe. Isso é um bom costume. Mas não é só um costume, tem algo de espiritual nisso. Você, filho, você tem seus avós vivos? Quando você encontrá-los, diga, benção, avô. Benção, vó. Então fala benção. Eu tenho um tio, né, que falava, benção, tia. Falei, tô duro, meu filho. Ele pensava que eu estava pedindo dinheiro. Benção, tio, tô duro. Eu falei, meu Deus. Mas você, pai, você tem o poder de abençoar. Há poder naquilo que você declara. Declare sobre seus filhos. Declare sobre sua casa. Use o poder que está em você para declarar coisas boas, profetizar coisas boas. Balaão era um cara que tinha esse mundo aberto, esse mundo espiritual, se conectar. E Balaão conhece Deus. Balaão, ele vivia em Arã, Padã Arã, lugar em que Deus falou com Abraão. Lugar em que Jacó depois foge, vai para ali, né? A terra de Labão. Então havia ali, claro, alguma cultura relacionada com Deus, ligada a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de Jeová, tanto que Labão sabia. E a cultura dizia o seguinte, cada Deus tem o seu povo e cada povo tem o seu Deus. Era assim. Quando eles iam para a guerra, quem lutava era o povo contra outro povo e um Deus contra outro Deus. Era uma cultura assim.
Como Balaão é chamado para amaldiçoar o povo de Israel, o povo descendência de Jacó, ele vai consultar o Deus de Jacó. Ele vai consultar o Deus dos israelitas. E ele vai falar com Deus. É aqui que começa o caminho de Balaão, um termo que nós vamos ver que o Novo Testamento fala. É um caminho que começa consultando a Deus e ouvindo Deus. Balaão procura Deus. E Deus de noite fala com Balaão. Você está com a sua Bíblia aberta? Eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta. Números capítulo 22. Nós vamos percorrer um pouco aqui o texto. Tá bom? E depois nós vamos aplicar. Números 22. E Balaão vai falar com Deus. Chega para os mensageiros de Balaque e diz assim: espera um pouquinho aqui, que eu vou falar com Deus. E eu vou ver o que é que Deus me diz, para ver se eu irei com vocês. E Deus disse a Balaão: Balaão, este povo, né, que você está sendo convidado para amaldiçoar, versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porque bendito é. Essa foi a orientação de Deus. A orientação de Deus foi para ir ou para não ir? Para ir ou para não ir, irmão? Não ir. Essa foi a palavra de Deus. Você não vá. Havia dúvidas aqui no comando, havia dúvidas na resposta, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão com frio, né? Você fica mais caladinho. Diga não. Não. Deus diz: não, você não pode amaldiçoar este povo, porque este povo é abençoado. Há uma bênção sobre eles, uma bênção que está lá em Abraão. Abraão, você será uma bênção. Você será uma bênção para toda a terra, para todas as famílias da terra. Todos aqueles que abençoarem você, Abraão, serão abençoados. Todos aqueles que amaldiçoarem você serão amaldiçoados. Irmão, e a bênção de Deus estava sobre aquele povo. Eles eram descendência de Abraão. Então Deus diz: ô Balaão, você não pode ir, porque este povo é um povo abençoado. Aí Balaão chega para os mensageiros de Balaque e fala assim: cara, eu não posso ir não. Porque eu não tenho como amaldiçoar este povo, porque Deus falou que eles são abençoados. Quando os mensageiros chegam, dizem isso para Balaque, Balaque diz assim: não, como é que é isso? Eu sou um rei. Aí ele reúne uma comitiva maior, sabe? Os caras foram uns carros assim, mais bacanas, assim, uns carros legais. Tu que conhece de carro. Os carros assim. Aí reuniu umas Lamborghini, umas Ferraris. Não vai com Corolla não vai com carrinho de 100 e pouco mil, não. Vai com carrão mesmo de 700, 800 mil. Aí botaram os caras para impressionar mesmo, Balaão. Chamou os príncipes, chamou os tops, uma comitiva maior. E vai uns 20 carros assim, chega lá, tirando onda mesmo. E mostra que está com bala na agulha. E os caras vão lá. E chegam lá, Balaão fala: Balaão, Balaque falou que você tem que ir. Você tem que ir lá. O que é que você quer, cara? O cara diz: pô, mas eu não posso. Quando Balaão vê aquilo, e ele vê que Balaque está disposto a pagar qualquer coisa para ele, Balaão diz assim: eu não posso. Ainda que ele me desse o palácio dele cheio de ouro, eu não tenho como. Eu não posso, né? Não posso, né? Me lembro de um irmão contando um testemunho, né? Quando ele era frentista, ele não era crente, pastor Adão, ele tirava um pouco para ele. Aí ele contando: irmão, eu lucrava, irmão. Eu era desonesto. Eu adulterava a bomba. Então eu tirava mais do que meu salário por mês. Agora que eu sou crente, eu não posso. Posso não, né, pastor? Olhou para o pastor: não pode não, né, pastor? Ou seja, ele estava interessado em... Balaão, quando vê aquilo, ele diz assim: eu não posso. Mas peraí que eu vou falar com Deus. Vai que, né? Veja, ele já mostra o coração dele. Ele já mostra o coração dele. Sabe o que é que Deus diz? Então vá. Então vá. Deus responde para ele: você quer ir?
então vá. Mas Deus diz assim, versículo 20. Todavia, farás o que eu te disser. Diga, farás o que eu te disser. Deus concordou. Tá bom. Por que a insistência? Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é a vontade permissiva de Deus. Eu vi uma expressão, na minha geração, quando jovem, havia muita expressão, o centro da vontade de Deus. Qual o melhor lugar para você estar? O centro da vontade de Deus. Um dia um rapaz me questionou. Pastor, significa que se há o centro da vontade de Deus, então tem a periferia da vontade de Deus? Eu não sabia responder. Eu falei, rapaz, que mente imaginativa. Né? Que cara criativo. Mas tem, é isso aqui. É a vontade periférica de Deus, não é o centro. Porque Deus já falou com ele, não. Aí ele vai consultar de novo. Mas Deus, eu queria tanto ir, né? Ele foi nessa voz. Eles estão aqui, precisam de mim lá. Eu tenho uma palavra. Então Deus falou, então vá. Mas faça o que eu quero. Você que é pai. Teu filho já pediu uma coisa, você falou não. E ele fala, mas eu quero. Tem alguém me escutando lá em casa, que conta uma história muito interessante. Que a mãe, ela falou, mãe, eu quero essa banana. A mãe falou, não, a banana está verde. Ela falou, eu quero, a banana está verde. Mas eu quero, então você vai comer. Você quer insistir com Deus? Você quer insistir e teimar com Deus? Porque o caminho de Balaão é um caminho que não está preocupado com o centro da vontade de Deus. É um caminho que quer convencer Deus, porque acha que entende o que é o melhor, que compreende o que é o melhor. É o caminho de alguém que quer fazer a sua ideia prevalecer sobre a vontade de Deus. É um caminho de teimosia. Então Deus disse, então vá. Mas você vai fazer tudo que eu disser. Balaão, tá bom. Olha o que acontece, versículo 20, não é isso? Olha o versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã. Diga, pela manhã. Manhã, no Antigo Testamento, é 6 da manhã. A noite era dividida em 3 períodos, em 4 períodos. Manhã era 6 da manhã. Era 0 hora do dia, porque o dia era contado a partir das 6 da manhã. Então, muito cedo. E albardou sua jumenta, colocou o arreio na jumenta, e foi-se com os príncipes de Moabe. Ele tomou um caminho, né, de independência. Ele tomou as rédeas da jumenta. Tomou as rédeas da sua vida. Pensa comigo, Deus disse assim, tá bom, eu vou liberar você. Mas você vai fazer tudo o que eu te mandar. Deus mandou ele acordar às 6 da manhã. Deus mandou ele preparar a jumenta. Deus mandou ele ir em caminho. Não, mas ele só queria o aval. Tem gente que já tem uma decisão no coração. Tem gente que já decidiu o que quer fazer. Ele vai procurar o pastor. Pastor, e ele vai pedir conselho. Vai nada, irmão. A gente pode dar o conselho, mas ele vai fazer do jeito que ele quer. O pastor diz, você quer fazer? Tá bom, pode fazer. Mas a gente às vezes deixa claro que aquela não é o correto. Que aquele não é o caminho. Mas você percebe que a pessoa está decidida. Você percebe que a pessoa já decidiu. Você vai fazer o quê, irmão? Você deixa. Filhos maiores, a mesma coisa. Pai, eu quero a minha parte na herança. Eu quero... Tá bom. Ele está decidido a ir. Por isso que Deus libera. Deus vai fazer tudo que eu te mandar. Mas ele começa a fazer do jeito dele, no tempo dele, no caminho dele, da forma dele. É um caminho de independência. E é um caminho de obstinação. Esse é um caminho de obstinação. Por quê, irmão? Ele não está vendo Deus, ele só está vendo o prêmio. Ele só está vendo aquilo que o coração dele quer ver. Porque quando ele sai de casa, da maneira que ele sai, com a intenção que ele sai, porque veja, Deus vê a intenção. Deus vê o coração.
E o coração dele era um coração carnal. Um coração que fala com Deus, mas não está preocupado com a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus manda um anjo, e o anjo fica num caminho com a espada voltada para ele. Tipo assim, se aproxima aqui, está na altura do pescoço aqui, ó. Vai passar a jumenta e a cabeça vai ficar. É isso que eu imagino. Só que a jumenta viu, irmão. Quando a jumenta viu, a Bíblia diz que a jumenta foi para o campo. Ele começou a bater na jumenta. A jumenta voltou? Voltou não, irmão. Jumenta é um animal teimoso, né? A Bíblia diz que Esaú, o futuro rei de Israel, era pastor de jumenta. Já leu isso? Ele aparece na Bíblia indo buscar as jumentas do pai dele. Que eles criavam jumenta. Eu falei, Jesus, ser pastor de ovelha, a gente reclama às vezes. Ser pastor de jumenta deve ser muito difícil. Que quando empaca, meu irmão, quando empaca, é uma coisa difícil demais. A jumenta sai do caminho e vai para o campo. Ele bate, a jumenta segue no caminho de novo. O anjo aparece de novo. Quando o anjo aparece de novo, a jumenta tenta sair do anjo, porque a jumenta está vendo um anjo com a espada, ela tem medo. E imprensa a perna dele. Ele bate com força de novo na jumenta. Mas a jumenta passa. Depois o anjo aparece num caminho que aí não tinha para onde passar. O que é que a jumenta faz? A jumenta vai puxando, ali eu não vou. A jumenta vê que não tem passagem. E ele bate na jumenta. Quando ele bate na jumenta, irmão, a jumenta começa a falar, diz assim, porventura não sou tua jumenta em que cavalgaste? Né? Por que você está me batendo? Diz assim, por que você está zombando de mim? Você está fugindo do caminho. Irmão, aí ela diz, eu costumei a fazer isso contigo alguma vez? Aí diz, irmão, um caminho de obstinação é um caminho que coisas estranhas acontecem. Como é que a jumenta fala e o cara conversa com a jumenta, você vê, ele não está bem, irmão. Meu irmão, se eu estou na jumenta, a jumenta começa a falar, Elaine, eu deixo ela e sai correndo. Uma pessoa dessa não está bem. Por que você está me batendo? Por que você está saindo do caminho? Ele está muito irado. Eu já fiz isso alguma vez com você? Não, mas agora você está fazendo. Irmão, o cara está discutindo com a jumenta. Coisas estranhas estão acontecendo. E ele não está vendo. Ele só vê o prêmio. Ele não vê Deus. Ele não está preocupado com o propósito. Ele não está preocupado com a vontade de Deus. A jumenta está salvando a vida dele. Ele está punindo inocentes. Ele está descendo a um nível, porque quando Deus precisa usar uma jumenta para falar com um homem, é porque esse homem, Deus desceu muito no seu patamar espiritual. É porque esse homem está num caminho de obstinação muito distante. Aí a Bíblia diz que Deus abre os olhos dele, então ele vê o anjo. E o anjo diz para ele, cara, você ia ser morto, não foi por causa dessa jumenta. Aí o anjo diz para ele assim, vai. Mas somente a palavra, versículo 35, a gente está no capítulo 22. E disse o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Agora Deus estreitou, afinou ainda mais a linha, diminuiu o leque. Você vai fazer tudo o que eu te mandar fazer. Agora Deus diz, você vai falar apenas aquilo que eu te mandar. Então, Balaão chega lá diante de Balaque, com essa ordem de Deus. Falar apenas aquilo que Deus mandasse ele falar. E quando ele chega lá, olha o versículo 39, 40 e 41. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. Versículo 40. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Mandou aquela carne para Balaão.
daquele sacrifício. E sucedeu que pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, diga aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo, o povo de Israel. O caminho de Balaão é um caminho que, mesmo a pessoa conhecendo a Deus, ela se dispõe a associar-se com idólatras, por causa da sua ambição. Ela se sujeita a participar de ritos, de cultos, de práticas, que não estão de acordo com aquilo que crê. Não está de acordo com a vontade de Deus. Balaão sabe disso? Sabe. Mas ele está disposto a oferecer sacrifício com Balaque. Ele está disposto a fazer aliança com Balaque. Ele está disposto a ter as mesmas práticas que Balaque, porque ele tem um interesse. Porque é isso que ele quer. Ou seja, o caminho de Balaão é um caminho que coloca a vontade de Deus em segundo plano e coloca a minha vontade em primeiro plano. Eu deixo os interesses de Deus de lado e coloco os interesses pessoais na frente. Balaque então edifica altares e Balaque leva Balaão para os lugares para ver o povo. E há 3 profecias de Balaão. Balaão olha para o povo de Deus e ele vai falar 3 vezes a respeito do povo de Deus. Aí a gente entra no capítulo 23. Quando Deus fala com Balaão, Balaão percebe que ele não pode amaldiçoar o povo. Não há palavras nele para amaldiçoar. Então ele diz assim, capítulo 23, versículo 8. Ele volta para Balaque e ele diz assim, versículo 8. Está me acompanhando aí? Está comigo? Diga amém. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? Não amaldiçoa. E como detestarei quando o Senhor não detesta? Como é que eu vou denunciar quem o Senhor não denunciou? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado. Eles são separados, eles são diferentes. Eles não são um povo comum. Ele diz assim, quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Porque Deus falou para Abraão que eles seriam tantos como a areia da terra, como a areia do mar. Então veja, a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Quem dera eu fosse como esse povo. Quem dera eu tivesse o fim que eles vão ter. Ele diz assim, como é que eu posso amaldiçoar se Deus não amaldiçoa? Irmão, isso é um princípio. Paulo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus abençoou, está abençoado. E Deus disse lá no início, Balaão, eles são abençoados. Eles são benditos. Escute, irmãos, qualquer profeta, qualquer pastor, qualquer pessoa que esteja conectada ao mundo espiritual, existe um limite de atuação. Existe um limite de autoridade. E nenhum limite de autoridade transcende a palavra. Nenhum limite de autoridade é maior do que aquilo que Deus diz e aquilo que Deus estabeleceu. Por isso que nenhuma profecia, eu creio no dom de profecia, mas nenhuma profecia pode sobrepujar a palavra. Nenhuma profecia pode ser contrária à palavra. Como é que Paulo diz? Julgai as profecias. Por quê? Porque eu tenho a palavra e com base na palavra eu posso julgar a profecia. Se ela se enquadra dentro da palavra, então ela é bíblica, ela é de Deus. Se ela contrapõe a palavra, se ela excede a palavra, então ela não pode ser bíblica. Então escute, esse princípio me diz o seguinte, eu só posso abençoar aquilo que Deus abençoa. Se eu abençoar e Deus não abençoar, não vale nada. Pastor, eu tenho aqui o meu noivo. Ele não é crente, mas ele é um cara legal. O senhor pode fazer o casamento? Não. Algum outro pastor faz, eu não faço. Por quê, pastor? Você é livre, fica à vontade, mas eu não faço. Por quê? Porque eu só posso abençoar o que Deus abençoa. E Paulo diz assim, não vos ponhais em julgo desigual. Aí eu vou dizer, a sua opinião é melhor do que a Bíblia? O que você acha é mais importante do que a Bíblia? Não, eu só abençoo aquilo que a Bíblia abençoa.
Eu só posso abençoar aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Eu não tenho poder para isso. Ninguém tem. Deus, eu sei que o Senhor não abençoa, mas eu vou abençoar assim mesmo. Não vale nada. O que é que a Bíblia diz? Trazei todos. Em que vocês têm me roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Por isso vocês comem e não se saciam, Deus fala em Ageu. Por isso que vocês se vestem e não se aquecem. Por isso que vocês colocam o dinheiro de vocês em saquetel furado. O saco está furado, coloca o dinheiro num carrinho. Aí eu falo assim, vem cá, você não é dizimista não? Mas eu vou te abençoar assim mesmo. Não adianta nada. Eu vou abençoar, mas não. A minha oração repreende o devorador? Não. Deus diz, trazei todos os dias e eu repreenderei o devorador. Um dia 2 moços vieram diante de mim. Os 2 iam fazer a mesma prova. Primeira igreja que eu dirigi. Pastor, o senhor ora por nós pela prova? Para a gente passar na prova? Bom, eu ia pregar em Niterói, os jovens iam, eu me lembro até hoje do dia. E eles iam fazer a prova pela manhã, corpo de bombeiros, para passar para o corpo de bombeiros. E depois da prova eles iam direto para o evento, por isso que eu me lembro. Eu orei pelos 2. E depois fomos. Quando eu estava orando, Carol, o Espírito Santo falou comigo claramente. Esse passa, esse não passa. Falei, Jesus. Orei com a mesma fé. Falei, esse passa e esse não passa. Irmãos, eu não faço isso. Eu falei, gente, por quê? E não era pecado. Aí eu cheguei no outro dia na igreja, na segunda, eu acho. Cheguei para o tesoureiro e falei, vê fulano e vê Beltrano. Vê se os 2 são dizimistas, se os 2 não são dizimistas. Não estou dizendo que quem não é dizimista nunca vai ser abençoado. Não estou dizendo isso não, mas estou falando desse caso. Não deu outra, batata. Aquele que o Espírito Santo falou, esse passa, era dizimista, o outro não era. Deus fala, eu vou repreender o devorador, eu vou trazer bênçãos sobre vocês. Aí eu falo, não, mas, Senhor, Paulo diz assim, Deus multiplica a semente ao que? Semeia. Aí eu venho orar e falo assim, Senhor, abençoa quem semeia, abençoa quem não semeia. Multiplica quem está semeando, multiplica quem não está semeando. Eu posso orar para Deus abrir uma porta, eu posso orar para Deus ter misericórdia, eu posso orar para Deus tocar no coração. Agora eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Eu também não posso abençoar aquilo que Deus não abençoa. É Bíblia. Aí a segunda, Balaão diz assim, eu não posso, porque eles são abençoados. O que é que Balaque faz? É o lugar que está errado. Você tem que amaldiçoar de outro lugar. Porque o carnal, ele pensa que tudo é uma questão de método. É o lugar, não é aqui. Então vamos mudar o horário, vamos mudar o lugar, vamos fazer porque vai dar certo. Balaão sabia que só podia dizer aquilo que Deus mandasse. Então Balaão vai para outro lugar. Ele vê um povo menor. Talvez ele vê naquela grande quantidade de pessoas, ele se impressionasse com a bênção e ele vai para um lugar que vem uma quantidade menor de pessoas. Olha o que Deus manda Balaão falar. Versículo 19, capítulo 23, versículo 19. Um dos textos mais conhecidos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Ou seja, Deus disse que é abençoado e está abençoado, e Deus não se arrepende. Deus fez uma promessa para Abraão, e a promessa está feita. Pronto, está acabado. Olha o versículo 21, olha como termina. Deus é com ele, e nele, e entre eles. Deus é com você, Deus é em você, e Deus está entre nós. Não tem como amaldiçoar. E olha o versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Escute, contra este povo não tem encantamento, não tem maldição, não tem macumba, não tem olho gordo, não tem vodú, não tem quimbanda, não tem umbanda, não tem oferenda. Contra este povo não vale nada, porque a palavra de bênção está estabelecida sobre eles. Pode colocar nome em boca de sapo, pode bater tambor a noite toda,
pode cortar-se, pode oferecer sacrifícios caríssimos. Contra quem Deus abençoou, serão como pássaros que não encontram pouso. Porque a bênção de Deus está sobre nós. Escute, irmão, se a mão de Deus está sobre você, quem poderá tirar a mão de Deus sobre a tua vida? Balaão diz, não tem como. Não vale encantamento, não vale adivinhação. Balaque diz assim, não, é o lugar. Vamos para outro lugar. E leva ele para outro lugar. Veja, agora, olha como é que começa o capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1, coloca aí. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse Israel, Balaão entendeu que Deus ia abençoar Israel. Não foi, como era costume, ao encontro dos encantamentos. Ou seja, até aqui, Balaão estava envolvido com sincretismo. Ele estava ouvindo Deus, mas ele estava fazendo isso por meio de encantamentos. Não voltou, mas voltou o rosto para o deserto. Então ele foi para o povo e ficou olhando para o povo. E Deus fala com ele. Ele não recorreu aos encantamentos dessa vez. Olha o versículo 5. Olha o que ele diz. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. As tuas moradas, ó Israel. Olha o versículo 9. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Ele está dizendo como é que o povo está. Olha o que ele fala no versículo 6 sobre o povo. Versículo 6, volta um pouquinho. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedro juntos das águas. Ele está olhando para o povo e é isso que ele está falando. Vocês são árvores plantadas junto a ribeiros. Vocês são árvores bem firmadas, árvores frutíferas, árvores frondosas. É como um jardim que Deus plantou. Aí depois ele vai usar uma outra metáfora, como um leão, como uma leoa. Quem é louco de despertar um leão? Quem é louco de despertar uma leoa? Deixa eles quietinho. Benditos aqueles que abençoarem ele. Ele vai relembrar a palavra que Deus disse a Abraão, profeticamente. Bendito aqueles que abençoarem, maldito aqueles que amaldiçoarem. Quando Balaque ouviu isso, Balaque, rapaz, tu é louco. Eu trouxe você aqui para amaldiçoar e você está cada vez abençoando mais. Aí Balaque diz assim, então faz o seguinte, você vai voltar sem prêmio. Olha o versículo 11, 24, 11. Deus diz assim, agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Não tem colheita para você. Não tem prêmio para você. O Senhor privou você de receber o prêmio que eu tinha preparado. O caminho de Balaão é um caminho de teimosia. É um caminho em que minha vontade prevalece sobre a vontade de Deus. É um caminho em que os meus interesses prevalecem sobre os interesses de Deus. É um caminho de obstinação, em que eu deixo de ver Deus, eu deixo de ouvir Deus. É um caminho de alianças erradas. É um caminho de práticas sincretistas, onde o meu interesse é priorizado e não importa o preço que eu pago. É um caminho em que não há colheita. E há um caminho também em que Satanás prevalece. Satanás toma as rédeas. Há duas maneiras no Novo Testamento que a Bíblia apresenta Satanás quando compara a um animal. Primeiro, a Bíblia diz assim, que ele é um leão ao nosso derredor, bramando como leão. Ele é barulhento como leão. Ele ruge como leão. Não é, mas ele faz barulho como leão. Prefiro esse Satanás. Porque ele vai dizer em Corinto, temo que Satanás engane vocês, como a serpente enganou Eva. Satanás, às vezes, ele é um leão que ruge, mas às vezes ele é uma serpente enganadora. Uma serpente mentirosa, ardilosa, cheia de sofisma. E foi isso que aconteceu. Olha o capítulo 25.
Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a... Versículo 25, está comigo? Você está comigo? Capítulo 25. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O caminho de Balaão é um caminho de quem leva o povo de Deus ao pecado. Esse é um caminho de morte. 24 mil pessoas morreram. Quando o inimigo vem, e o inimigo tenta lançar palavra de maldição, o inimigo tenta guerrear abertamente o povo de Deus, escute, ele não tem chance. Balaque sabia disso. Balaque olha para o povo de Deus assim: eu não tenho como vencê-los. Eles são invencíveis. Há uma bênção sobre eles que não pode ser revogada. Eles marcham vitoriosos. Eles são invencíveis. Eles são abençoados. Eles são como um jardim frondoso. Eles são como um boi selvagem, indomável. Eles são como um leão que devora a presa. É melhor não mexer com eles. Veja, Israel, irmão, em nenhum momento fica sabendo de Balaão. Israel está calmo. Israel está tranquilo. Israel está acampado, nem queria lutar contra Moabe. E Moabe está lá angustiado, vendo eles, tentando destruí-los. Escute, não teria a menor chance. O inimigo, quando tenta enfrentar a igreja, ele não tem a menor chance. Mas Balaão chega e Balaão traça uma nova estratégia. Pastor, onde é que está Balaão aqui? No capítulo 31. Olha o capítulo 31. Vá lá para o capítulo 31, por favor. Primeiro, o versículo 8. 31, 8. Mataram mais além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, Aivi, e Arrequém, e Azur, e Aú, e Arreba, 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. O caminho de Balaão é um caminho de morte, que mata pessoas e ele próprio. Agora olha o versículo 16. Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Prevaricar contra o Senhor. Conselho de Balaão. Diga, por conselho de Balaão. Balaão percebe que as suas pragas, as suas adivinhações não funcionam. Balaão chega e diz o seguinte: vamos fazer um festival com muita comida e vamos colocar prostitutas cultuais, sacerdotisas sexuais, e vamos chamar os homens, sacerdotes também sexuais, vamos chamar as mulheres, vamos dar uma festa. Eles estão no deserto. Sabe o que acontece? O povo aceita a proposta. Praga não pega no povo. Maldição, adivinhação, macumba. Mas o povo cede aquele convite e participa das festas a Baal. Israel nunca teve contato com Baal. Essa é a primeira vez. Baal, como uma praga, nunca mais saiu do meio do povo. Sempre que a agricultura falhava, sempre que a chuva demorava a cair, e o povo estava no templo e não funcionava, eles iam após Baal-peor, porque era o Deus da agricultura, era o Deus da chuva. Israel foi contaminada, e por causa disso, 24 mil pessoas morreram. Eu quero aplicar isso aqui e já estou indo para o final. O Novo Testamento vai falar 3 vezes o nome de Balaão. Primeiro, segundo Pedro, vamos lá para... Faz assim com a mão esquerda, por favor. Faz assim com a mão esquerda. Isso, assim. Coloca aqui na parte esquerda da Bíblia. Agora faz assim, ó. Isso. Abra aqui em 2 Pedro. Que bom que você sabe que é a mão esquerda, né? A Bíblia diz que os ninivitas não sabiam discernir a mão esquerda da mão direita.
Coloca aí, segunda carta de Pedro 2,15. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Dentro de nós sempre vamos ser postos diante de bifurcação na vida. O primeiro caminho é o caminho de Israel. É o caminho do povo de Deus. Que caminho é esse, pastor? É o caminho da segurança. É o caminho da bênção irrevogável. É o caminho que você se torna inatingível. Mas tem um outro caminho. Qual o caminho, pastor? É o caminho de Balaão. É o caminho em que eu faço com que minha vontade prevaleça. É o caminho que eu me associo com pessoas idólatras. Pessoas que não amam, que não temem a Deus. É um caminho em que eu coloco os meus interesses acima dos interesses de Deus. E é um caminho que eu me torno vulnerável. Porque eu me associo com Baal. Pedro está dizendo, cuidado, porque aqui havia um problema de falsos profetas. E ele está falando daquele povo que deixaram um caminho reto e seguiram um caminho de Balaão. Agiram conforme o conselho de Balaão. Coloca aí Judas, versículo 11. Porque Judas só tem um capítulo. Esse é o versículo 11. Não, é o versículo 11. Ele mudou a referência, mas deixou o mesmo versículo. My God, my God. Abra sua Bíblia, por favor, em Judas 11. Judas é um livro antes de Apocalipse. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Não. Tá bom, estou lendo outro versículo. Tá. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Olha só, ele está falando aqui de 3 pessoas que iniciaram um caminho de desobediência. O caminho de Caim é o caminho que mata o irmão, é o caminho que gera uma geração de pessoas afastadas de Deus. Amor do lucro, se atiraram o erro de Balaão, lembra Balaão? E pereceram na rebelião de Coré. Um outro texto, Apocalipse, capítulo 2 de Apocalipse. E aqui eu encerro. Capítulo 2 de Apocalipse. Versículo 14. Deus está falando para a igreja de Pérgamo. Jesus está falando para a igreja de Pérgamo. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Aqui já havia uma doutrina. Não apenas um erro, mas uma doutrina. Ensinos na igreja. Deus está falando para a igreja. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. As únicas coisas que o concílio de Jerusalém havia proibido, de tudo que é pecado, fala assim, não comam carnes sacrificadas e fujam da imoralidade sexual. Havia dentro da igreja pessoas que diziam, não, você é crente, você está na graça, você é salvo, não tem problema você comer carnes sacrificadas a ídolos, porque haviam festas em Pérgamo, haviam festas naquelas cidades gregas, e havia práticas sexuais, muito vinho, muita orgia. Então, os crentes entendiam que, por ser crentes, não estavam privados, fazia parte da cultura. Quem ensinava isso dentro da igreja? Falsos mestres. E ele está dizendo que esse é o caminho de Balaão, que ensina o povo a pecar, que ensina o povo a se desviar. Aí eu gosto muito do versículo 15, coloca o versículo 15. De igual modo, ou seja, do mesmo jeito, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Interessante que quando Deus fala para a igreja de Éfeso, alguns versículos antes, Deus fala assim, mas eu tenho uma coisa a favor de vocês. Vocês odeiam os nicolaítas.
a quem eu também odeio. Pastor, quem são os nicolaítas? Eu não sei. Eu sei quem é Balaão. Quem são os nicolaítas? Eu não sei. Mas eu sei que Deus condena Pérgamo, porque eles toleram dentro da igreja o ensino de Balaão. E eles toleram também os ensinos dos nicolaítas. E esse mesmo Deus elogia a igreja de Éfeso, porque odeia os nicolaítas. O Senhor fala, a quem eu também odeio. Eu tenho visto, e vi um vídeo recentemente de um pastor que eu admiro, que eu gosto. E eu falo aqui com muito respeito, mas eu preciso dizer isso, porque eu tenho visto isso com muita intensidade em algumas lideranças do nosso tempo, inclusive esse vídeo. Uma menina na minha igreja, ele falou, começou a ter práticas homossexuais no banheiro da igreja. E o pai veio falar comigo. E ele disse assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Um rapaz do louvor veio me procurar alguns dias depois e disse, pastor, eu resolvi sair do armário. Eu sou homossexual e eu não quero viver essa esquizofrenia, essa loucura que me puxa para um lado e para o outro. Eu quero me assumir. E ele disse assim, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que fazer. Em nome de uma igreja acolhedora, em nome de nos tornarmos mais acolhedores, eu tenho ouvido muita liderança dizer isso. Nós precisamos discutir isso. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender esse momento. Precisamos discutir esse assunto. Precisamos compreender isso. Como entender isso? Entender, porque esse é o discurso. Escute, queridos. Qualquer pessoa na igreja tem que ser muito bem-vinda. Qualquer pessoa na igreja, independente da situação que ela viva, independente de suas práticas, ela tem que ser abraçada, ela tem que ser amada, ela tem que ser querida, ela tem que ser respeitada, porque isso é ser um servo de Deus, isso é ser igreja, é ser acolhedora. Agora, ser igreja é ser coluna e firmeza da verdade. Que negócio é esse? Eu não sei o que fazer. Um pastor desse gabarito. Irmãos, não importa se o mundo começa a chamar pecado por um outro nome. De orgulho. Se o mundo tem orgulho do pecado, se o mundo chama isso de tendência, a Bíblia diz que é pecado. Não basta amar o que Deus ama, é preciso odiar o que Deus odeia. Quando eu não sei o que responder, eu vou para a Bíblia. E o que a Bíblia condena, cabe a mim como igreja condenar. Quando eu digo como igreja, precisamos aceitar isso. Precisamos conviver com isso. Eu estou dizendo, precisamos aceitar o discurso de Balaão. Precisamos nos aliar e aceitar certas práticas. Precisamos aceitar isso como se fosse normal. Deus está falando, isso não é normal. Eu tenho contra vocês que vocês têm pessoas que estão aceitando os ensinos de Balaão. É um ensino que faz aquilo que acha que é certo e não o que a palavra diz o que é certo. Quando eu decido viver por aquilo que eu acho que é certo, por aquilo que é do meu interesse, por aquilo que eu quero, então eu deixo de ouvir Deus, eu entro num caminho de obstinação. Deus pode se colocar da frente, mas eu não vejo, porque eu quero fazer aquilo que eu quero. E veja, esse é um caminho de Balaão. O que é caminho de Balaão, pastor? É o caminho em que eu coloco os meus interesses acima dos interesses de Deus. O que é ser crente? Ser crente é dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É a tua vontade que vai prevalecer. Deus, não é o que eu quero, não é o que eu gostaria, não é o que minha carne deseja, mas se eu quero te servir, então eu não vou adequar a Bíblia à minha vontade. Eu não vou fazer da Bíblia o meu caminho. Eu não vou fazer do meu caminho um caminho sobre a Bíblia. Eu vou fazer da Bíblia o meu caminho, melhor falando.
Eu vou viver segundo a tua palavra. E o que a palavra condena, eu condeno. O que a palavra diz para deixar, eu deixo. O que a palavra diz que é pecado, é pecado. Não importa mudar o nome, irmão. É pecado. Errado. O que é o caminho de Balaão? É o caminho em que minhas regras vão prevalecer. Esse é o caminho de Balaão. Eu vou fazer a adivinhação como eu sempre fiz. Eu vou fazer as minhas práticas como eu sempre pratiquei. Eu vou agir como eu sempre agi. Esse é o caminho de Balaão. Ele conhece Deus. Ele se relaciona com Deus de alguma maneira. E Deus fala com ele. Mas isso não muda as suas práticas. Isso não muda a sua visão. O caminho de Balaão é o caminho de uma religiosidade formal, mas de práticas que desagradam a Deus. Esse é o caminho de Balaão. Não adianta abrir uma igreja e dizer assim, somos evangélicos, e coloca uma placa ali evangélica, mas as práticas pecaminosas são permitidas e são liberadas. Isso não é igreja. A igreja foi chamada para declarar a vontade de Deus, não a vontade das pessoas, não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Para isso fomos chamados. Eu quero que você fique de pé.